Bom, a nossa imersão de hoje vai mergulhar direto no material bem instigante. É um artigo chamado Teoria do Descentramento do Ser. Ah, sim, do Paulo César e Nascimento dos Santos, né? Exatamente. E o que é legal desse autor é que ele traz uma bagagem, super misturada. Ele é advogado, pastor, teólogo, escritor e até CEO de uma rede de comunicação. Uma intersecção bem curiosa de experiências para falar sobre a mente humana. Pois é. E a missão central da nossa análise de hoje é desconstruir uma daquelas sensações que, eu diria que é absolutamente universal. Todo mundo que está nos ouvindo agora já passou por isso. Com certeza. Aquela Sensação de que o mundo vai acabar por causa de um problema. Isso. Tipo uma crise financeira aguda, ou um luto, ou um conflito no trabalho que não parece só um dia ruim, sabe? Parece o fim da linha. O fim de todas as coisas. E a premissa que o texto traz para investigar isso é muito boa. Ele diz que a gente vive preso num lugar que a gente quase nunca questiona, que é o centro de nós mesmos. O próprio centro e a forma como a gente enxerga o nosso sofrimento lá desse centro dita literalmente o peso da nossa existência. É o que o material chama de a ilusão do centro, né? Ele diagnostica meio que uma falha mecânica no nosso sistema de percepção da realidade. Como assim uma falha mecânica? Então, quando a mente humana se instala ali no centro exato do seu próprio universo, qualquer dor ganha proporções gigantescas, tipo de total insolubilidade. E isso acontece por causa de um mecanismo bem básico de sobrevivência do nosso cérebro. Ah, aquela coisa de lutar ou fugir. Exato. Diante de uma ameaça emocional ou física, o sistema nervoso afunila a atenção só para o problema imediato. A nossa visão periférica, desaparece completamente. Nossa, faz todo sentido. Lendo as notas para essa nossa discussão, eu lembrei de uma imagem que ilustra isso perfeitamente. É tipo colocar a mão colada no próprio rosto. A mão espalmada na frente dos olhos. Se você encosta a mão nos olhos, ela acaba bloqueando a visão de uma montanha inteira lá no horizonte. Quer dizer, a mão não é maior que a montanha. Nem chega perto. A massa dela é insignificante, mas a coordenada exata de onde você está observando, a milímetros da sua retina, cria uma ilusão óptica. O cérebro acha que a mão engoliu o mundo inteiro. Essa analogia é perfeita porque essa oclusão visual explica bem a distorção de escala que acontece na nossa mente. Fica tudo distorcido. Total. Se a dor tá tão perto que bloqueia a entrada de qualquer outro contexto, ela vira o nosso único horizonte. Então, a questão estrutural que o texto levanta é se a proximidade extrema distorce o perigo, a gente precisa aplicar um distanciamento intencional para reverter isso. E aí vem a parte que eu achei mais genial. Porque a origem da resposta do autor para criar esse distanciamento não veio de um retiro espiritual ou de um livro de psicanálise. Veio do espaço sideral. Literalmente do espaço. A epifania dele veio assistindo ao lançamento da missão Artemis II da NASA. Sério, quando eu li isso, fiquei fascinado. Ele imaginou o astronauta lá dentro da cápsula, né? Olhando para a Terra pela escotilha. Imagina a mudança de escala. O texto propõe exatamente esse exercício. Você projeta sua consciência para dentro dessa cápsula. Um planeta inteiro com, oceanos, continentes massivos, reduzido a uma bolinha suspensa no vácuo. E toda a nossa complexidade compactada ali. Todas as guerras, as crises econômicas, a busca por dinheiro. Os dramas de bilhões de pessoas acontecendo ao mesmo tempo naquele pontinho azul, sabe? E é aí que a tese central bate forte. Porque ele argumenta que não é a realidade em si que define o peso das coisas. É o lugar de onde a gente observa essas coisas. Isso é muito profundo. E o material aplica essa lógica a estados clínicos severos, tipo a depressão. Sim, eu queria entrar nisso. Como a depressão se encaixa nessa dinâmica espacial, digamos assim? Olha, o autor descreve a depressão como um estado de imersão total no sofrimento. Falando neurologicamente, a depressão altera o córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo nosso planejamento, pela visão de futuro. Que é onde a gente vê a luz no fim do túnel, basicamente. Exato. E, ao mesmo tempo, ela mantém a amígdala hiperativa. A amígdala é o nosso centro de medo e tristeza. Então, na analogia do texto, a dor assume o centro geométrico da mente. Não tem horizonte observável.
Fica sem distância de segurança nenhuma. Nenhuma. A regra da teoria é que o que está no centro dita a gravidade de todo o resto. A pessoa deprimida não consegue dar um passo para fora do próprio sofrimento para analisar a situação, porque a dor meio que se fundiu com a identidade dela. Nossa. Mas peraí, isso levanta uma dúvida muito importante. Eu até anotei aqui. Tem um risco nessa ideia de olhar para a própria dor como se fosse um ponto minúsculo lá do espaço? Não tem. Que tipo de risco você diz? Tipo, isso não seria um convite para a gente simplesmente invalidar o sofrimento? Porque cá entre nós, o desespero de um diagnóstico médico, ou a dor de perder alguém não desaparecem só porque o universo é infinito, né? Claro que não. Então, o texto não está flertando com uma positividade tóxica ou um escapismo. Como a gente separa esse reposicionamento de uma simples negação da realidade? Essa é uma distinção fundamental para quem está nos ouvindo. A diferença entre negar e fazer um distanciamento cognitivo, que na psicologia a gente chama de reavaliação cognitiva, está no mecanismo do cérebro. Como assim? A negação exige que o cérebro gaste uma quantidade absurda de energia tentando esconder um fato ou suprimir uma emoção, e isso só agrava o estresse. O descentramento do autor não invalida o evento. Ele reconhece que a dor está lá. Sim, pensa num astronauta em órbita. Ele não acha que a Terra deixou de existir, ou que ela ficou mais leve. Ele só está observando de um ponto onde ela não ocupa mais o campo de visão inteiro. Ah, entendi. Então a ideia não é apagar a crise, é tirar o indivíduo do núcleo daquele trauma. Perfeito. Quando a mente ganha espaço, aquele córtex pré-frontal que a gente comentou volta a trabalhar. A pessoa recupera a função executiva de formular uma estratégia de enfrentamento, porque mudou a perspectiva. Faz todo sentido. Mas, assim, a gente tem um problema prático, né? O orçamento para mandar todo mundo para o espaço não é exatamente viável. Definitivamente não. Então, como a gente aplica isso no chão da nossa sala? O material fala de duas dinâmicas centrais para a gente conseguir essa visão de astronauta. Como funciona a primeira técnica, o deslocamento interior? É um exercício imaginativo poderoso. Você fecha os olhos para cortar os estímulos visuais e faz uma autoanálise. Identifica qual é o problema que usurpou o centro da sua vida. Beleza. Achei o problema. E aí? E você imagina que está decolando numa cápsula espacial. Você vai ganhando altitude e vê o problema ficando lá na superfície da Terra, encolhendo. E o pulo do gato é usar uma âncora verbal. Âncora verbal. Uma frase específica? Sim, você deve declarar: eu não sou o que eu estou sentindo. Eu estou apenas passando por isso. Nossa, forte. Eu não sou o que eu estou sentindo. É muito forte porque isso quebra o que chamamos de fusão cognitiva. Na fusão cognitiva, a pessoa amarra a identidade dela na emoção temporária. Tipo, ela não está sentindo fracasso, ela acredita que ela é o próprio fracasso. Ela incorpora o problema. Isso. E o deslocamento, junto com a frase, cria uma fronteira neurológica. Separa o eu que observa do evento que está acontecendo. Sensacional. E a segunda dinâmica? O texto chama de a órbita da consciência. E, pelo que vi, exige um esforço físico maior, não fica só na imaginação. Está no papel. Escrever tudo com uma caneta numa folha em branco. Tá. Até aí, escrever sobre os problemas é comum. Mas o que se faz com o papel é que me chamou a atenção. Pois é. Em vez de dobrar e guardar na gaveta, o autor manda botar o papel no chão. E aí você precisa dar passos físicos para trás. Literalmente se afastar do papel e olhar para ele de cima. Caramba. E o que acontece no cérebro quando você tira a ameaça da cabeça, bota 1 metro de distância de você e olha de cima? É o que a gente chama de externalização espacial. Isso dialoga direto com o nosso sistema límbico. Enquanto o medo está só na cabeça, ele é abstrato, não tem limite definido. É uma ameaça onipresente. Fica aquela nuvem negra na cabeça o dia todo. Exato, que mantém o corpo em estado de luta ou fuga o tempo inteiro. Quando você bota no papel, você dá limite geográfico para a ameaça. O medo passa a ter começo e fim na borda da folha de celulose. E os passos para trás? A ação biomecânica de dar passos para trás manda um sinal para as áreas primitivas do seu cérebro. Sinaliza que a ameaça foi contida e distanciada. Deixa de ser uma neblina interna e vira um objeto manejável. É o momento de perguntar: isso é maior do que a minha vida?
ou apenas uma parte dela? Exatamente essa a pergunta que ele propõe. E você finaliza declarando que tira aquilo do centro. A agência volta para a pessoa porque a proporção real foi restaurada. Sabe do que eu lembrei lendo essa parte prática? Lembra a transição de um ator para um diretor no teatro? Como assim? Tipo, o ator que está chorando no meio da cena dramática, ele precisa viver aquilo de forma imersiva. Ele sofre, sua, é engolido pela dor do personagem. Fica no centro da cena. Exato. Mas o diretor da peça ocupa um espaço diferente. Ele entende a gravidade da cena. Ele vê o ator chorando, mas ele também vê os refletores, os cabos no chão, a porta de emergência acesa lá no fundo. Ah, entendi. Ele vê o contexto inteiro. Ele não nega o drama, mas o contexto amplo impede que ele seja destruído pela cena. Eu sinto que essas dinâmicas devolvem esse cargo de direção para nossa mente, sabe? Com certeza. A retenção do contexto macro é o grande produto dessa teoria. A dor tenta apagar o contexto para te isolar. Mas o próprio texto reconhece que tirar a dor do centro cria um problema lógico e estrutural. É a ponte com a física que a gente estava conversando antes. Porque na física, se você tira uma massa gigantesca do centro de um sistema, o sistema entra em colapso. A menos que alguma coisa ocupe o lugar, né? Isso. A gente está falando que a dor ou a crise virou essa massa enorme atraindo tudo. Se você remove a dor do centro, com esses exercícios fica um vácuo. A gravidade deixa de atuar e os planetas perdem a órbita. A mente não suporta o vazio. Não suporta. Então, o que entra nesse vácuo? O texto traz uma resposta muito específica, que é o recentramento em Deus. Sim. E para a gente analisar isso de forma imparcial, é importante lembrar da bagagem teológica do autor. Ele é pastor e teólogo. Então, sob a lente dele, o descentramento não termina só em esvaziar a mente. Tem que preencher com um eixo novo. Deliberadamente escolher um novo eixo gravitacional. Na arquitetura que ele desenha, o próprio indivíduo é finito e falho. A gente não tem densidade suficiente para ocupar esse centro sem causar outra instabilidade. A gente quebra com o próprio peso, basicamente. Exato. Então ele introduz a figura do Criador como uma magnitude infinita, inabalável. Quando você coloca uma inteligência superior ali, diante de um universo de possibilidades, a dor perde a força. Ela é rebaixada de categoria, né? Totalmente. Deixa de ser a dona da existência e passa a ser só uma etapa dentro de um cronograma maior. E olha, mesmo para quem está nos ouvindo e não segue necessariamente essa mesma crença, a lógica de engenharia por trás disso faz muito sentido. Como assim? Para o pessoal que não tem essa base teológica. É a utilidade universal do negócio. Destituir a dor severa da cadeira de comando exige que algo imensamente mais pesado seja colocado lá. Pode ser a espiritualidade, como ele propõe, ou pode ser um propósito de vida inquebrável. Ah, sim, tipo a família ou uma causa coletiva maior. Exatamente. A estabilidade a longo prazo depende de botar um pilar no centro que não vai desmoronar no primeiro obstáculo corriqueiro que aparecer. É essa substituição do eixo de gravidade que devolve as proporções para a nossa vida. Todo o ecossistema complexo exige uma âncora estável. Se você atraca a sua vida num eixo que é imune a perder um emprego ou a uma crítica alheia, aí sim a resiliência verdadeira se instala. O estresse vai bater na periferia, vai chacoalhar as pontas, mas o núcleo fica intacto. Porque não foi feito de material frágil. Isso não foi feito de flutuação emocional. Nossa, muito bom. Então, para a gente recapitular a jornada de hoje para quem nos acompanha. A gente começou diagnosticando que a mente fabrica essa ilusão do centro, obstruindo o horizonte igual uma mão na frente do rosto. A gente viajou com a missão Artemis para entender a importância do local de observação. Passamos pelas dinâmicas de deslocamento interior. Para quebrar a fusão cognitiva, botamos nossos medos no papel na dinâmica da órbita, dando aqueles passos para trás para recalcular a ameaça, e terminamos entendendo a urgência de colocar um eixo de magnitude no centro da nossa mente. O resumo é que você não precisa mudar sua vida inteira de hoje para amanhã. Você só precisa fazer uma mudança tática no seu ponto de observação. O texto é basicamente um manual de retomada do controle executivo da própria história. E tem aquela frase final do artigo que amarra tudo isso, não tem? Tem. É a grande síntese do Paulo César.
Ele diz: enquanto o homem permanecer no centro de si mesmo, viverá aprisionado à própria dor. Mas ao sair de si, encontrará não apenas alívio, mas um novo sentido para existir. Profundo. É inegociável sair da própria mente para conseguir respirar. Mas sabe, antes da gente fechar, eu queria deixar uma provocação final para o pessoal que está nos ouvindo. Manda. A gente falou o tempo todo sobre usar essa visão de astronauta para processar as nossas dores. Mas e se a gente aplicasse essa teoria do descentramento para o outro? Como assim? Visitar a órbita do outro? Exato. Se a gente está o tempo todo isolado no centro da nossa cabeça, achando que a nossa pressão pessoal é a medida absoluta do sofrimento do mundo, talvez a verdadeira empatia seja abandonar a nossa cápsula mental por uns minutos. Nossa, tentar entender a gravidade que atua na cápsula da pessoa sentada do nosso lado. Isso, do colega de trabalho, de um familiar. Imagina como os nossos conflitos diários mudariam se a gente pausasse para olhar pela escotilha assustada e confinada de quem está do outro lado. Seria uma transformação imediata na forma como a gente lida com as críticas ou brigas, né? Porque a gente nunca sabe a medida exata da crise do outro. Não tem matemática para isso. A interpretação de toda existência depende só de onde você escolhe observar o horizonte. Então, tirar a mão do próprio rosto é, acima de tudo, o primeiro passo para conseguir enxergar a montanha inteira que sustenta o mundo ao nosso redor.